E poderia ter empatado naquele momento do primeiro tempo. Então, assim, detalhes em decisão, você vai tentar achar para um lado ou para o outro. O Novo Horizontino, no segundo tempo, ali no finalzinho, chegou até a ameaçar uma pressão no Palmeiras para empatar o jogo nos minutos finais. A questão é, esse time do interior paulista, treinado pelo Anderson Moreira, é muito organizado. Eles fecharam os espaços o quanto puderam. A questão é que o Palmeiras tem muita qualidade. Então, em algum momento, o Flaco Lopes acho que se transformou num jogador impressionante, assim, né? Com muito mais recurso, coletivo. É o craque do campeonato ou poderá ser o Rômulo se jogar e o Novo Horizontino vencer? Eu acho que o título vai balizar isso. Porque o Flaco Lopes, ele virou esse cara que ele é praticamente um articulador do time, ele vem de trás, ele ataca pelos dois lados, ele tem uma finalização tacada de sinuca, assim, e tira esse coelho da cartola naquele momento, porque do outro lado tem um bom time. E lá no jogo de volta, a gente sabe da força do Novo Horizontino no Jorjão. Então o Palmeiras que se cuide com o Jorjão. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, a tendência é o Palmeiras buscar pelo menos um empate. Eu acho que ainda o Palmeiras é favorito. Chico, não que isso seja importante para muitos, mas considero o seu comentário perfeito. Olha. Rapaz. Extremamente abrangente, completo. Pra quem brigou a semana toda depois de um 3-0... A gente não briga por essas questões, é só... Não, só que essa questão não tem como, ele sempre vai estar lá e eu caio. Não tem jeito, mas no resto tá tudo ótimo. Sgarbi, eu quero ouvir agora as suas palavras, a sua análise do que aconteceu e foi produzido em Barueri. Chico, posso copiar o que você falou? Seu malandrinho. Você terá um comentário perfeito. Eu posso falar, agora meu comentário hoje já vai ser considerado perfeito ou maluco agora. Por quê? Porque é um caso raro de um resultado bom para as duas partes. Esse 1-0. Não, mas é porque assim... É bom perder. Não, é uma vitória. Não, gente. É bom perder. Se fosse Libertadores, você joga na altitude, perde só de 1 a 0, você fala Você me que foi entende? 1 a 0. Estamos falando de um Novo Horizontino. É, claro. O Novo Horizontino enfrentando fora de casa um Palmeiras, que é um time fortíssimo, um time muito bom, um dos principais times do Brasil aí nos últimos bons anos, e perdeu de 1-0. Leva esse resultado que é reversível pro interior. Assim como o Palmeiras vence a partida por 1-0, tem esse conforto de chegar lá e, como disse o Chico, poder empatar a partida, enfim. Mas assim, o jogo tá aberto, né? O que adoro essa palavra, inclusive, jogo aberto. Jogo aberto é lindo. É lindo, né? Duas palavras bonitas no caso. É um jogo totalmente aberto lá em Novo Horizonte. São duas, né? Mas é um jogo totalmente aberto. Acredito que provavelmente o Novo Horizontino chegou no vestiário e falou assim, tamo vivo, vamos levar esse jogo pra lá, somos muito fortes em casa. O treinador falou isso aí. É isso aí, mas Ronaldo, é um caso raro de um resultado bom pras duas partes, que o jogo segue totalmente... Tudo pode acontecer no Novo Horizonte. Não tá resolvido o campeonato, muito pelo contrário. Capelanes, o caçador de incoerências. Tem alguma incoerência para ser caçada na partida de ontem? Eu sou taxado de louco, de fanfarrão, Criticou de o Flávio. maluco. Quem falou isso? Então é justiça. Aí eu tenho que ouvir que perder agora é bom. Perder é bom. Eu aprendi uma nova no futebol. Uma quinta-feira impactante. Perder é bom. É um bom resultado. Não, ele não falou que perder é bom. Ele falou que perder de pouco, às vezes, tendo mais um jogo, mais uma chance, é bom. Você sendo um time de baixo orçamento, de Série B. Você sabe que é uma decisão de 180. Não, e outra, perder de 3-0 dá pra recuperar também. Não, perder de 1 a 0 é melhor que perder de 3 a 0. Então, e perder de 3 dá pra recuperar. 3-0 é resultado perigoso, né? 3-0 é resultado Isso perigoso. é só assunto para sexta-feira. Ô, Pete, é difícil mesmo, Pete? Capela, mas siga, prossiga, por favor. Eu vou fazer um comentário que talvez... O que ele disse? O que ele falou? Já fui lá e tomei taca. Doutor, peraí. Agora, o meu comentário talvez não seja perfeito aqui, mas talvez seja curioso para o torcedor palestrino, os pouco mais de 26 mil torcedores que lá estavam na Arena Barueri. 26 mil numa final? 26 mil torcedores na Arena Barueri. Desempenho patético do Palmeiras ao Novo Horizontino já. Porque o Novo Horizontino teve corrones ontem. Jogou da mesma forma que jogou o campeonato inteiro. Jogou o campeonato inteiro assim, subindo linha, atrapalhando a marcação do Palmeiras, a criação de jogadas atrás. Por isso que pra mim foi o pior jogo do Andrés Pereira com a camisa do Palmeiras. O Novo Horizontino subiu a linha, não... O Novo Horizontino vai para jogar em casa, vai vivo, vai com um placar que deixa a final aberta, mas vai obrigado a tentar construir resultado contra um time do nível do Palmeiras, o que certamente não é uma tarefa tranquila. No todo, não gostei muito do jogo, acho a postura do Novo Horizontino interessante, ele nunca se permitiu encurralar na defesa e foi para marcar o Palmeiras sob pressão o tempo todo. E a grande história do jogo, quase o tempo todo, era a pressão ofensiva do Novo Horizontino na saída de bola do Palmeiras e a tentativa do Palmeiras sair dela. Quase sempre forçado a bolas longas e sem muito sucesso. Mas é numa dessas bolas longas que o Palmeiras consegue construir a jogada do gol que acaba decidindo o jogo. Mas no mais eu achei que o Palmeiras, em termos de construção
por baixo deixou a desejar. Não que o time não possa jogar de uma maneira direta, são formas de jogar futebol, mas é que o jogo direto do Palmeiras hoje raramente produziu oportunidade de gol. A questão é que o Palmeiras não criou quase nada, assim, né? Por exemplo, o goleiro do Novo Horizontino, o Jordi, fez apenas uma defesa no jogo e nem foi lá uma grande defesa. O Palmeiras finalizou só 2 vezes no gol, na direção do gol do Flaco. Só 2 vezes. Uma no gol do Flaco. Não foi um chutaço, né, Alex? Até fiquei com a impressão de que o Jordi pudesse ter feito melhor no lance, porque foi uma bola meio lenta, né? Ele não pegou como ele queria o Flaco, né? Você vê que a bola ele tá meio acabou até diagonal, esperando a bola como se fosse lá, né, Felipe? A bola ela vem cruzada, vem meio no contrapé, no quebra-costela, né, que a gente fala. Agora, o Flaco continua sendo bastante decisivo, né? Hoje, de novo, marcando gol, é o vice-artilheiro do campeonato, só atrás do Robson, do Novo Horizontino, que tem 2 gols a mais. E do ponto de vista... o lance logo, vai gerar o pênalti. Esse aí é o pênalti que foi marcado, né, do Gustavo Gomes. O passe não sai já perfeito, mas o Andrés tem um bom atacante. Isso, o Vinícius é bom atacante. Joga pelo lado esquerdo, rápido, driblador. E aí o Robson. Pênalti batido pelo Robson, artilheiro do campeonato. Batido no meio do gol. E que frieza do Carlos Miguel, né, Alex? Porque não é comum o goleiro ficar paradão no meio, né? Nada comum. Ele, inclusive, na transmissão da Record, né, que foi quem transmitiu o jogo, os repórteres deram informação, inclusive meu amigo Bruno Lohans, de que conversou com alguém da comissão técnica do Novo Horizontino, do Palmeiras, dizendo que eles tinham estudado as cobranças de pênalti do Robson e apostaram na permanência dele no meio do gol, né? Não é comum o goleiro ficar paradão ali e deu certo. Se ele tivesse jogado na Bet, ele ia ganhar, porque é muito raro, na verdade, né, nesse sentido. Assim, você tem que ter muita certeza, não só a frieza, mas a certeza. E o instinto é você realmente falar, pô, será que ele vai bater aqui? Porque tem muita situação que você pode ver, ou de batendo, ou defendendo os goleiros, ou o batedor. Você fala, poxa, você está pensando de um lado e aí acontece daquele jeito, mas você está quase que mudando ali na hora, né? Então a decisão dele foi espetacular e só mostrou também que o Robson zero olhar pro goleiro, né? Saiu, vou bater assim. Ele foi decidido a chutar daquele jeito. Ele vai como eu, entendeu? Quando eu bato o pênalti, seu Mansur, eu vou decidido. Eu não tenho esse negócio de correr devagarinho, ficar olhando pro goleiro, esperando ele decidir. Na minha cabeça, eu já tô ali, ó. Vou bater na direita, na esquerda, no meio, no ângulo, né? Porque a minha especialidade é bater nos 2 ângulos com força. E acertar, né? E acertar, claro. Com raras exceções. Como que tem gravado aí. Esse negócio de criar eventos, assim, dá pra criar batedor de pênalti pra ele, né? Mas falando sério, acho que ficou muito evidente a falta que o Vitor Roque faz para esse Palmeiras, né? O Vitor Roque teve um incômodo que o tirou do jogo, ele ficou à disposição no banco de reservas, entrou só no segundo tempo e ficou bastante evidente como o Palmeiras fica menos perigoso com ele atrapalhando e incomodando a vida dos zagueiros adversários, porque ele é um brigador, né? O que ele briga, o que ele incomoda, o que ele ataca o espaço, o que ele dá de opção para os meias. Fez muita falta hoje, não, Alex? Eu até imaginava que ele pudesse pôr o Arias, né? Pra jogar com os dois. Essa foi a coisa que mais me chamou a atenção na Parece que ele não pôs, até acho que ele tá tentando manter como se fosse algo tão coerente, que eu acho que já tá no grupo, não tem problema disso, né? Não vou colocar ele lá depois, porque não tem problema físico, não tem nada, né? Não. Então seria, acho que uma oportunidade, às vezes, para ele ter assim, não seria justo, talvez, né? Não tem questão de falar, não é bem nem justiça o caso. Mas o Maurício fez um grande jogo contra o São Paulo, né? Mas não é e no tenho lugar do a Maurício. impressão de que o Maurício seria o principal candidato a deixar o time pela questão da posição e pelo que tem jogado o Alan. A partir do momento que sai o Vitor Roque, ele poderia jogar. Não, sim, no caso do Vitor Roque, sim. É nesse sentido. Na ausência que eu tô falando. entendi. Por causa da ausência do Vitor Roque. Não, nada a ver tirar o Maurício. Isso eu também pensei na. Abriu uma oportunidade desse jeito, né? Assim, ele opta pelo Sousa. Ele foi com o Sousa. Eu não sei se tem a ver com o tipo de jogo que ele esperava, embora o Arias, no papel que o Sousa fez, hoje no jogo, acho que seria um pouco mais difícil, né? Para o Arias. Acho que aí ele teria que fazer uma rearrumação, talvez trazer o Maurício um pouco para dentro e ter o Arias um pouco pelos lados. Porque talvez ele já esperasse o Novo Horizontino fazendo esse tipo de pressão, quase sempre encaixando individualmente. E aí, possivelmente, ele quis ter 2 referências na frente, justamente para essa briga pela bola mais direta. Do Flaco, né, e o Sousa faz um papel brilhante no lance do gol. Verdade. Sim. Verdade. Mas o Sousa também não é esse cara de jogar por dentro, né? Não é. Pelo menos no Palmeiras nunca foi. Mas vem sendo utilizado algumas vezes como um segundo atacante, como um dos atacantes. Se ele coloca o Arias, às vezes quem faz esse papel um pouco mais fixo fica o Flaco, né?
E ele poderia flutuar. Mas assim... Aí é o gol, ó, tá vendo? Mas de toda maneira, lá, ele acaba escorando. Vai, escora, ele faz todo o trabalho sujo, né, cara? Porque o gol tem uma coisa interessante. Várias vezes no jogo o Palmeiras recorreu a bola longa, raramente levou vantagem, criou pouca coisa, a não ser quando abalado pelo gol, o Novo Horizontino deu um pouco mais de espaço, surge aquele lance do Alan, logo depois que ele chuta na trave, e em um pedaço do segundo tempo. Mas o gol tem uma coisa interessante, que é algo... Aliás, a gente vai precisar acho que a gente talvez vai precisar se acostumar um pouco. Mundo afora, esse jogo mais direto está voltando com muita força. Muita gente com medo, Por quê? né? Não é só com medo. De perder a bola perto do seu gol. Porque a marcação, a pressão virou algo muito aprimorado, especialmente a marcação individual. Então, fazer a construção linha por linha e se colocar no campo adversário está cada vez mais difícil mesmo. E mais, se a marcação... Aí no Palmeiras, eu respondi, você. Quem sabe é melhor que o Palmeiras? Eu acho que é você. Falei, então, é ele que sabe. É ele, a responsabilidade é dele. Tá? Ele é um reforço da presidente, assim como é com o Vitor Roque. Assim como é o Andreas, assim como é o Marlon. Esses três pegaram e jogaram, né? Então, um jogo, dois e meio ponto, estão jogando. A preocupação com o Marlon foi a questão física, como foi a pré-temporada dele, o Andreas também é a mesma coisa. Agora, a gente fica imaginando, não sendo uma teimosia brutal do treinador, é a questão do cara não ter tido férias e que ele está segurando o John Arias para que ele tenha menos minutagem agora, certo? Mas, gente, a hora de entrosar e fazer o Palmeiras crescer é agora, entendeu? É no campeonato menos importante do ano, certo? Então, eu, de fato, não compreendo. O que vai acabar acontecendo é que o John Arias vai virar bagre. Que ele entrou bem no jogo? Não muito. Fez uma ou outra jogada e tal, e vai virar bagre. Já a internet, burra, vai dizer vai dizer que é bagre, entendeu? Vai virar no Felipe Anjos, que é um outro jogador super subaproveitado no clube, também porque se machuca muito. Ok, dá pra entender, mas ele tem qualidade técnica. Então, cara, é uma coisa que, independentemente do resultado, de ganhar ou perder do Novo Horizontino, de ganhar ou perder do São Paulo, de ganhar ou perder do Guarani, do Botafogo, é o campeonato para isso. O cara chegou a tempo, o Palmeiras foi lá, fez um baita esforço, trouxe o cara agora, porque a tendência é que ele chegasse no meio do ano. E beleza, tá tudo bem, depois da Copa o cara vem escangalhado, jogou a Premier, entendeu? E o Palmeiras pagou mais caro para